Bora então, Tito. Tá, joia. Boa noite, queridos. Peço desculpa a vocês, eu estou aqui na academia. Eu ia vir mais tarde hoje, só que eu estou com um missionário amigo meu, tio de consideração. Ele queria vir na academia, mas eu estaria aqui com vocês aqui, acompanhando, ouvindo. Vamos iniciar com a palavra de oração. Obrigado aí, pastor Samuel, pastor Kleber, pela oportunidade de vocês estão nos dando e pelo tempo disponível que vocês estão nos dando para para agregar mais o nosso conhecimento sobre povos místicos. E vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Beleza. Nosso Deus, nós queremos mais uma vez nessa noite exaltar e glorificar o teu santo nome. Agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de entrarmos na tua presença, no teu santo trono, ó Deus, e mesmo distantes um dos outros, ó Deus, podemos nos reunir, ó Deus, como corpo de Cristo, para termos um crescimento, ó Deus, e um aprimoramento Amém, espiritual, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de ter, ó Deus, esta aula, ó Deus, este tempo, ó Deus, de aprendizado cada vez mais, ó Deus, sobre a tua palavra, ó Deus, e outras questões. Abençoe, Deus, nossos pastores, pastor Samuel, pastor Kleber, instrui os teus servos, que eles possam ser instrumentos usados pelo Senhor, Deus, para nos abençoar, para nos guiar, ó Deus, e para que possamos ser abençoados. Te louvamos, obrigado pela vida do pastor Regis também, que tem nos apoiado. Nos dê uma aula abençoada e que a tua graça, o teu amor seja constante em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pastor Regis, é com você, meu irmão. Valeu, Tito. Eu tentei colocar o pastor Kleber aqui como co-host. Se você conseguir fazer isso para a gente, caso ele queira passar algum vídeo, que aí ele tenha liberdade de fazer automático. Se você puder ajudar aí, viu, Tito? Com isso aí. Boa noite a todos, boa noite, Lohana, boa noite, Elisete, boa noite, Gustavo, boa noite, Keiler, boa noite, Larissa. Muito bom estar com vocês mais uma vez Pastor, aí. desculpa, é para colocar quem como anfitrião? Qual é o Pastor Kleber anfitrião? Rodrigues. Tá, ok. E é uma alegria ter vocês conosco nessa noite. Hoje eu trouxe dois convidados especiais, um que já ia dar aula para a gente, outro que eu convidei aí aos 45 do segundo tempo, para falar um pouco acerca dos desafios do Centro-Oeste, para que a gente possa alcançar o nosso país para Cristo. Nós precisamos alcançar o Centro-Oeste do país, e para isso eu convidei o pastor Samuel Neves, coordenador estratégico aí de expansão da obra missionária aqui na nossa região do Centro-Oeste, missionário da Junta de Missões Nacionais, e o pastor Samuel Neves também. Ele atua como missionário revitalizador de uma igreja em Aparecida de Goiânia, a igreja Batista em Aparecida de Goiânia. Fugiu o nome do bairro, pastor Samuel. Deu branco. É o Jardim Europa, em Goiânia. Jardim Europa, gente. Estava com Jardim Atlântico na cabeça, mas Jardim Atlântico é a igreja do nosso querido pastor Emerson. Então, o pastor Samuel está com a palavra nesse momento aí, para ele apresentar um pouquinho os desafios para vocês. Olá, meus irmãos, é muito bom poder estar com vocês aqui. E a vida de missionário é assim, não importa se é os 45, não. Os desafios e a obra não param. Então, nós temos algumas características comuns à região Centro-Oeste em relação às outras. Sim, alguém vai dizer, né? O Centro-Oeste é o quê? É o celeiro? O pessoal anda, tem boi pela rua? Então, como é que acontece aqui no Centro-Oeste? É isso? Ó, até tem os bois na rua de vez em quando. Isso é uma realidade, mas não é só isso. A gente tem grandes cidades, a gente tem grandes municípios, a gente tem grandes distâncias, a gente tem também abismo social, pessoas que têm um grande poder aquisitivo e outros que não têm quase nada, isso bem perto uns dos outros. A gente tem o Cerrado, a gente tem muitas coisas. E o centro econômico, não, melhor, o centro político do nosso país, que acaba refletindo na economia do país inteiro, também fica na região Centro-Oeste. E os desafios, nós podemos dizer que não existe apenas uma singularidade, não. Existe uma multiplicidade de questões que precisam ser levadas em conta quando a gente pensa em evangelizar. Quando você está lá em Palmas, eu sei, Palmas fica na região norte,
mas é o antigo Goiás. A gente tem um missionário lá, ele tem desafios lá que são diferentes do missionário Regis, que planta no contexto urbano. O missionário Kleber daqui a pouco vai falar sobre as peculiaridades do trabalho dele, ali, ó, do lado do centro nervoso político do nosso país. E a gente tem o Mato Grosso do Sul, que temos o Pantanal, no Mato Grosso também tem Pantanal, mas também tem grandes cidades. A gente precisa alcançar todos esses. A segunda maior população indígena também está lá no Mato Grosso do Sul, que é a região centro-oeste. Então, são muitos desafios. Mas quando você quiser orar pelo centro-oeste, diz, eu vou orar pelo quê, então? Ore para que aquelas pessoas que existem hoje, aqui na Convenção de Goiás, na Convenção do Mato Grosso, na Convenção do Mato Grosso do Sul, na Convenção do Tocantins, na Convenção do Distrito Federal, continue com o seu coração queimando para expandir a obra de Deus. E que aquelas pessoas que hoje talvez pensem assim, pessoas ricas não precisam ser evangelizadas, elas possam entender que todos precisam ser alcançados pelo Evangelho. Todos. E o Distrito Federal, nós temos as unidades da Cristolândia, que tem tirado pessoas em drogadição da rua. Tem uma unidade aqui também pertinho, em Senador Canedo. Então, existe todos esses desafios. A gente precisaria de um outro momento para falar muito mais, mas eu desafio você a orar pelas pessoas que hoje já estão envolvidas com a obra, para que não percam essa esperança. E aqueles que ainda não se envolveram, que possam olhar com outros olhos e deixar que o Espírito Santo os conduza para essa grande obra. Agradeço a vocês que são dedicados e estão aí acompanhando essa live, porque vocês têm interesse missionário. Com certeza, tem missões ardendo no seu coração. Muito obrigado, Pastor Regis. Pastor Samuel, me responde uma pergunta antes da gente concluir sua fala. Pensando a nível centro-oeste, não só Goiás, né? Por alto aí, quantas novas igrejas batistas nós temos que plantar em questões urbanas no centro-oeste todo? O senhor tem um número por base assim? A última vez que eu fiz um levantamento, eram 22 mil. A última vez. Então, Novas em igrejas. questões urbanas, nós teríamos que plantar aí ainda 22 mil novas igrejas. Isso aí no caso do Centro-Oeste e Tocantins, né? Isso, exatamente. Certo. E aí, isso sem a gente contar aqueles sonhos que, por exemplo, o Mato Grosso do Sul tem em plantar igreja no meio do Pantanal, né? Exatamente. Temos esses desafios. Porque a ideia é uma igreja para cada 10 mil habitantes. O percentual que está mais perto, devido ao índice demográfico, é no Tocantins. Uma para cada 15 mil, se eu não me engano, que eles estão no patamar lá. Então, nós Então, temos um grande desafio o, pela frente. sim, com certeza. Obrigado, pastor Samuel. E aí, Eu até que a próxima. agradeço. Nós vamos bolar Vou conversar aqui com os meus presidentes da Jubar para ver se a gente consegue pôr mais uma aula para a gente falar sobre o centro-oeste do Brasil de maneira muito específica. Antes de eu passar a palavra para o nosso querido pastor Kleber, eu queria perguntar para aqueles que estão aqui na sala escondidinhos. Agora eu acho que vai ficar só eu e o pastor Kleber com o vídeo aberto, viu, pastor? Pessoal, pessoal não tá, às vezes está trabalhando, às vezes está no corre-corre do dia e está aqui conectado com a gente. Mas a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa evangelização de grupos místicos. Alguém poderia compartilhar aí o que que acha sobre esse assunto? O que que você imagina? Se não quiser falar ao vivo, pelo menos compartilhe aí conosco no chat aqui do Zoom. Você ouve falar assim, evangelização de povos místicos. Para você, o que que é evangelização de povos místicos? Alguém poderia compartilhar conosco? Tito, Lohana, Elisete, Gustavo, Keiler, Larissa, quem tiver aí conosco e puder nos dar essa contribuição, né, Pastor Kleber? Eu acho que partimos de um bom pressuposto para que o Senhor nos dê a explanação aí sobre esse tema. Eu vou aí dar aí um minutinho aí para os meus irmãos se manifestarem acerca desse assunto, se for possível, claro. Alguém, um de cada vez, para não dar tumulto.
Eu gosto muito de fazer essa interação com quem está conosco na aula, porque eu acredito que o nosso aprendizado ele é maior e aí fica mais registrado na nossa mente. Pastor Kleber, mas enquanto aí alguém pensa aí o que é evangelização sobre os místicos, queria que o senhor se apresentasse primeiro para os nossos queridos. Ok. Primeiramente, Pastor Regis, eu quero agradecer o convite. É uma honra poder estar com os irmãos. Sou o pastor Kleber Rodrigues, missionário de Missões Nacionais, casado com a missionária Maria Rodrigues, mais conhecida como Júnia. Temos 3 filhos, Sofia, de 22, o Gabriel, de 20, e a Samara, de 17 anos. E todos eles moram ainda conosco, né? Moram aqui mesmo no Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer fica a 43 quilômetros do plano piloto aqui da capital, da sede, né, do centro nervoso do país, centro político, e fica dentro do próprio Distrito Federal, uma região que surgiu aqui para viver uma nova realidade, que nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje logo mais. Então, estou aqui à disposição de vocês e que alegria estar juntos. Dado, Não, a Elisete compartilhou aqui conosco total interesse em aprender quem são os povos místicos. Pastor Kleber, está contigo aí para o senhor nos passar esse conhecimento que o senhor tem. Acredito eu que o senhor não pensava em ir para o Vale do Amanhecer, né? O senhor que é lá da região do Pará, o senhor, acredito eu que assim, nos seus melhores sonhos, o Vale do Amanhecer não estava nesses planos, né? isso mesmo. Ainda pelo seminário, eu tive uma matéria com um pastor canadense que estava no Brasil, Carl Jansen. Ele era aqui de Brasília e foi passar uma temporada lá nos dando uma aula sobre Nova Era e religião de Nova Era, e falou um pouco até sobre aqui o Vale do Amanhecer, mas algo muito superficial, até que Deus colocou diante de nós o desafio, né, e a gente então passou a conhecer. E como todo crente, embora que seja crente, mas algo que não é tão comum no nosso dia a dia, então a gente fica meio assustado, essa é a palavra, né? Mas passamos a conhecer, oramos, e ainda que não estava no nosso sonho, mas no plano de Deus, então nós estamos aqui para isso, para levar a palavra de Deus e anunciar, e também tornar os irmãos batistas conhecidos, né? Os povos, para poderem se posicionar também em cada cidade onde há povos, porque não é só o povo aqui onde eu convivo que são místicos, né? Nós O... fomos Sim, perdão, Desculpa pode te continuar, cortar, pastor. pastor, mas o Gustavo colocou aqui no nosso chat que aqui na cidade de Teresópolis, bem pertinho de Anápolis, caminho para Goiânia, o senhor já passou cruzando Teresópolis também, parece ter ali também um pouco do Vale do Amanhecer ali presente naquela cidade. E se a gente for dar como é comum falar, um Google, né? For pesquisar, não sei se pode falar isso aqui na live, mas Pode, não é oxe. nada diferente. Então a gente vai descobrir que existe mais de 700 lugares, né, no Brasil, e aqui, como aqui é o berço, então os lugares mais populosos dessa religião, especificamente onde é que eu sirvo no meio, é aqui no Goiás, no Distrito Federal, e Minas, e aqui na região do Mato Grosso, onde tem mais lugares, né? Depois se estende por todo o Brasil, chega à Europa, Estados Unidos. Então é isso mesmo. E eu posso continuar, pastor Regis? Então, o que eu quero dizer também aos queridos irmãos que estão agora aqui, também depois vão poder compartilhar e assistir, é que místico não é só os povos místicos, né? Toda e qualquer pessoa que busca o sobrenatural, que tem contato, né, com a fé que sai além da lógica, pela, pela, pela nossa linguagem, pelo nosso português, é um místico, né? Somos povos que creem no sobrenatural, que creem que há uma interferência sobrenatural na vida. E no Brasil, nós temos os povos místicos que aí então a gente olha como se eles fossem místicos e nós não. De fato, porque há uma diferença, porque há uma mistura de pensamentos, de crenças que difere daquilo que nós temos como ortodoxo da nossa fé cristã em Deus. Existe toda uma cultura que se formaliza. Quero aqui destacar, né, para os irmãos,
é que para que haja uma crença mística, se cria uma cultura que começa com um mito, um credo e um rito. E o mito é aquilo que uma narrativa traz, algo fantástico, que acontece, um ser mitológico, sobrenatural, de outro planeta, como existem grupos que acreditam em extraterrestres, em comunicação, né, pós transcendental e por aí vai, que a gente vai entrar nos detalhes. Então, esses povos têm uma referência, e aí talvez você vai conviver com essas pessoas e ter uma referência que não é sobre Deus. É as crenças afros, elas pensam não igual a gente. Quem criou a Terra, para alguns deles, como aqui eu tenho pessoas que eu conheço, que quem criou não foi Deus. Um outro ser criou, e para eles esse ser é o ser principal que mantém a vida deles, que sustenta e que orienta a vida deles. Para cá também, onde eu moro também, essa religião também, para eles não foi o Big Bang e não foi Deus que criou a Terra. Foram outros seres que estão abaixo de Deus e sob as ordens de Deus criou, que comanda todas as coisas. E por isso eles têm esses mitos que aí geram a crença deles, o credo, e tem um rito, que é o comportamento, aquilo que eles vivem no dia a dia, né? Então, toda cultura religiosa, a nossa também é assim, mas a deles a gente consegue identificar muito mais claramente, porque às vezes ela é menos, tem um tempo menor de criação. Nós temos a Bíblia, né? Então temos uma crença de 3.000 anos a partir da ideia judaico-cristã. Eles não. Surgiu há menos tempo, mas eles fazem uma ligação, às vezes até com milênios, 30, 50 mil anos atrás, em que eles encaixam o credo, o mito, né? E o rito deles, que são as práticas que a gente procura conhecer, e algumas delas causam estranheza, em outros cristãos causam medo, que a gente precisa conhecer para poder falar do amor de Deus a eles, né? Todas essas religiões têm uma revelação. Às vezes é um anjo, é um ser sobrenatural que trouxe uma visão, que trouxe uma mensagem escondida, né? Como as crenças, né, da teosofia e tantas outras que trazem uma crença escondida que só quem entra, participa, é que passa a conhecer, só os iniciados. E alguns deles, né, seguem esses treinamentos espirituais que, como se fosse para nós os apóstolos, né, que vão trazer o conhecimento e assim por diante. Aqui mesmo onde eu moro, as crenças foram trazidas através de desdobramento espiritual, onde a pessoa pôde viajar, né, uma crença que já é baseada na crença espírita do desdobramento transcendental, onde a pessoa sai do corpo em alguns níveis, ao ponto de viajar fora da Terra, ao ponto de se conectar com outro continente e ali ser treinada, né? E eles pegam também as próprias escrituras, aqui no meu caso aqui, pegam as escrituras e dão uma outra interpretação, porque ao lado da escritura eles citam uma experiência da religião deles com o nosso Cristo. Então eles trazem uma nova interpretação. Então, para eles, eles têm um contato com Jesus, com Deus. Então, isso hoje é muito comum nas religiões místicas brasileiras, elas incluírem Deus no, no escopo, né, na participação da fé deles. Então, para nós, quando vamos falar do amor de Deus para eles, fica mais difícil às vezes, porque eles já têm uma ideia de Deus, eles creem no céu, eles creem numa salvação, só que a salvação deles não é pela graça de Deus. Essa é a diferença. Eles têm Cristo, eles têm Deus como elementos da religião, só que esses elementos não são os principais. O principal é o homem. O principal, o homem, é um ser em evolução. Quase todas as crenças místicas creem na reencarnação, e é onde você está se esforçando, você está conquistando o seu direito, né, de evoluir e de conquistar. E então Jesus é apenas uma figura.
uma figura que faz parte da fé, mas não salva. Jesus, aqui mesmo onde eu moro, ele não tem os cravos. A salvação não vem pelo sacrifício dele. Então, como que você fala de Jesus para alguém que Jesus existe, mas não é o Salvador, né? Que o que ele fez na cruz não é o ponto principal. Então, a gente vive essa realidade porque eles têm uma compreensão sobre Deus, uma compreensão sobre criação, sobre salvação. Seus líderes transmitem seus ensinos e não são os apóstolos, os profetas, e eles têm uma reinterpretação e por isso eles têm os seus valores e também os seus símbolos, que às vezes são os nossos, só que dado uma nova roupagem para que tenha sentido para eles e desqualifique o sentido que nós conhecemos. E aí então nós precisamos nos aprofundar. Mas antes de entrar nessa questão do aprofundamento, mas dizendo, eu quero dizer que uma das barreiras para a gente evangelizar esses povos, uma delas é o preconceito que há para que se evangelize um místico, há um preconceito pelo lado dos cristãos. Isso dificulta, porque por trás de qualquer pessoa, de qualquer religião, há um ser humano. Há uma pessoa que está vivendo aquela realidade. E Jesus disse que ele veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade os presos, né? E a gente às vezes não está olhando, a igreja não está olhando para eles com essa perspectiva. Está olhando com um preconceito religioso, que inclusive no nosso país há leis, eu não vou aqui comentar, mas você pode pesquisar, e existem leis já de muito tempo e hoje está muito evidenciada essas leis acerca do preconceito religioso. Então precisamos evangelizar sem o preconceito no coração e também sem o preconceito na fala. Como que isso pode acontecer? É a gente conhecer tanto a crença das pessoas, e no Brasil, né, existe muitos lugares. Aqui no Mato Grosso, perdão, aqui no Goiás existe a Badiânia, existe aqui onde eu moro, o Vale do Amanhecer, que é Planaltina no DF, existe Alto Paraíso, na Chapada dos Guimarães, né? Chapada dos Veadeiros, perdão. Existem tantas regiões no Brasil, Varginha, em Minas Gerais. Então, são regiões místicas, sem contar outras regiões do Brasil que carregam esse peso e que os cristãos não estão olhando para essas pessoas por causa da falta de conhecimento da realidade deles. Então, isso às vezes causa um preconceito e, por outro lado, causa o segundo fator, que é o medo. Então, a gente precisa ser humilde e reconhecer que muitos cristãos estão vivendo, né, e quando veem esses povos, o sentimento é de medo. Medo por duas coisas. Por não conhecer a palavra, porque a Bíblia nos dá total segurança acerca, né, da experiência com outros modos de fé. E Jesus disse, né, que nada iria prevalecer contra a igreja. Então, é uma falta de conhecimento da palavra. Por outro lado, é a falta de experiência com Deus acerca dessas coisas. Porque a gente às vezes acaba classificando apenas líderes espirituais como pessoas qualificadas para evangelizar essas pessoas. E aí eu pergunto: haveriam pessoas suficientes, líderes, pastores, para fazer esse trabalho, se não todos os cristãos vencendo o preconceito e o medo? Medo de achar que não é capaz, porque está colocando a sua confiança em si mesmo. E o medo está em que eu não sou capaz. E a confiança maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então isso é muito importante a gente conhecer e aí então passar a conviver com essas pessoas é o terceiro aspecto. Há pessoas perto de você, no seu bairro, na sua cidade, e que somente com a convivência você poderá ter mais conhecimento sobre especificamente a fé da pessoa.
porque nem todo cristão é doutrinariamente maduro quanto um teólogo, e também nem todo místico é profundamente conhecedor como os líderes deles. Eles têm conhecimento, mas eles não são tão profundos. E aí a sua vivência com eles poderá possibilitar a graça de Deus operar na vida deles e trazer transformação, que é o mais importante. É você semear a palavra, conhecendo a realidade deles, né? Para poder, assim, o evangelho chegar ao coração de cada um deles. É, de fato, ir a campo, né? Ir ao encontro das pessoas que têm as necessidades. Pastor Reis, você quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta? Pastor Kleber, eu estou aqui fazendo minhas anotaçãozinhas para a gente conversar bastante sobre esse tema aqui com os meninos hoje, logicamente respeitando nosso horário. O Sim, senhor comentou algo aí que me chamou bastante atenção sobre naquilo que eles creem, né? Então, eles, assim como outras religiões também, eles acabam acreditando na figura de Jesus. E aí o senhor citou aí que não na figura de Jesus como Salvador, mas como alguém que faz parte da história e tem ali alguma relevância. Outra coisa que o senhor citou também é que eles creem em Deus, mas como um elemento da religião, mas não como aquele autor de todas as coisas, né? Sozinho, aquele que tem todo o poder. Aí o senhor falou sobre, se eu estiver enganado aí agora nesses 3 pontos aqui, o senhor me corrige. Por que que os povos místicos não são evangelizados ou não são alcançados por nós cristãos? E um desses pontos que o senhor colocou é o preconceito. Então, assim, dentro das nossas igrejas, a gente acaba tendo um preconceito, porque se eu colocar uma imagem que eu tinha separado aqui para os meninos, quando a gente, quando a gente observa esse multipli, não sei em inglês, vamos ver se é esse aqui. Quando a gente olha, por exemplo, essa tela aí que vai para vocês agora, vê se apareceu aí. Apareceu? apareceu. Isso aí é do Vale, né, pastor? Isso, E aí, correto. se as pessoas pegarem aqui, vocês vão ver pessoas vestidas com uma roupa fora para a nossa cultura, né? Não para a cultura que eles estão inseridos, não para a fé que eles estão inseridos. Que não está no uso habitual nosso, né? Não é comum a gente ver essas pessoas transitando aí pelas nossas cidades, por exemplo. Então, tem essa questão aqui que a gente olha para uma fotografia dessa, pastor, a gente acaba olhando com certo preconceito. Será que essas pessoas andam assim nas ruas aí do Vale do Amanhecer ou só nessa região? Tudo bem, eu quero aqui só fazer o destaque, Pastor Reis. Essa fonte aqui é TV Globo Divulgação, né? Vale do Amanhecer. Só para dar crédito aí na Isso, para dar imagem. crédito na TV Globo, senão depois. Isso aí, essa foto aí Isso, realmente, viu, pastor? Essa foto eu peguei no site do isso, g1.globo.com isso, e aí tem essa fonte aí dessa foto do isso. Vale. Bom, bem lembrado para nós É, darmos crédito aí, para não termos problema depois. isso. Então, eles aqui, como eu falei, né, que existe o mito, o credo e o rito. Então, dentro da cultura religiosa deles, assim também como quem participa de uma religião de crença de afrodescendência, então eles têm as roupas específicas de acordo com a fé e a cultura que eles têm, porque isso representa, né, um valor para eles, símbolos espirituais. Então, aqui também isso representa, né? E aqui, como eu falei para você, os símbolos, como a gente vê aqui, a cruz, o véu, o sudário, né, como nós conhecemos, isso para eles não representam imagens cristãs. São outras ideias, outras perspectivas, né? Então, por isso que eu falo que a gente precisa conhecer aonde a gente está envolvido. Então, por exemplo, se aí onde os irmãos estão, que estão agora presentes, ou vão ver o vídeo depois, conheça a religião que existe perto de você, onde a pessoa convive, e às vezes, o que que a gente comete? Um pequeno equívoco também, que é algo importante. Outro aspecto na evangelização.
é que nós queremos, às vezes, falar para as pessoas de Jesus ou falar acerca da fé no momento errado, quando elas estão indo para os rituais delas, para os cultos delas ou na volta. Só que essas pessoas, elas são como nós. Elas convivem no dia a dia, elas vão ao supermercado, elas jogam futebol, elas, enfim, trabalham e vivem como qualquer outra pessoa. Elas não são alienígenas, né? Elas são gente. E aí então a gente pode pregar para elas em outro momento, não nesses momentos específicos, porque é onde vai haver mais resistência, é onde vai haver mais falta de respeito com a pessoa. Porque quando você confronta a pessoa, você não está desrespeitando somente a religião dela, você está desrespeitando a própria pessoa. Você pode então viver com essa pessoa, até porque se você pegar uma religião que funciona uma vez por semana, a pessoa vai estar todos os outros horários livres. E às vezes o cristão quer falar para a pessoa somente nesse momento específico. Momento mais, assim, o ápice da fé dela é que você quer discutir sobre isso. Enquanto você convive com ela em outros momentos, e esses outros momentos vão abrir portas para você. E quando você confronta no ápice do culto, da religião dela, fecha as portas para você. Então, se você quer evangelizar e não apenas pregar o evangelho, porque pregar o evangelho você prega, não sabe se alguém está ouvindo. Mas evangelizar é o ato de levar o evangelho, né, de forma prática e eficaz. De forma eficaz. Quero repetir isso aqui porque você vai plantar a palavra e quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas às vezes você está jogando pérolas, você está jogando apenas no caminho duro, aonde não vai haver nenhum espaço. Então é importante conhecer. Por exemplo, aqui eu tenho acesso, né, após pesquisa, a literaturas específicas aqui do, da religião onde eu estou inserido, no bairro, convivendo. Por exemplo, os símbolos da doutrina do Vale do Amanhecer, no limiar do terceiro milênio, prática, partida evangélica, 2000, a conjunção dos dois planos. Então, são material que eu vou poder conhecer para poder ver aquilo que faz sentido ou não, para numa conversa poder não acusar, mas fazer perguntas que fazem sentido para a pessoa, porque às vezes as pessoas seguem uma religião, mas não conhecem de fato. E quando você passa então a fazer perguntas para ver a base da consciência da fé delas, elas vão descobrir que de fato elas estão ali pelos motivos certos, mas no lugar errado. Ela está no lugar errado com o motivo certo, porque ela procura Deus. Ela quer encontrar com Deus. E às vezes ela está no lugar errado. E se você fizer as perguntas certas, você vai ajudá-la a refletir. Né? Como Jesus fez com a mulher samaritana, como Jesus fez com Nicodemos, as perguntas e a conversa certa pode levar para o caminho certo, que é Cristo. Pastor Kleber, aí o senhor citou aí agora, né, nessa explanação aí do senhor, sobre a questão do mito, do credo e do rito, né? Se eu não tiver anotado errado. E aí, por exemplo, Correto? agora pegando um pouco da experiência que você teve, né, na sua chegada no Vale, quando o senhor chegou no Vale, o que que o senhor conhecia sobre o assunto? O que eu conhecia era dos vídeos da internet, né? Que é aquelas imagens das pessoas nos rituais, algumas em transe, outras passando por algum tipo de experiência mística que eu não tinha conhecimento e que para mim é uma linguagem e aqui é outra. Então, até a minha linguagem que eu usasse para expressar ou comentar o fenômeno religioso deles seria ou soaria como ofensivo para eles. Então, até mesmo aqui, por exemplo, os hinos que a gente canta aqui, tem alguns hinos que a gente procura não cantar porque a linguagem, ela comunica um sentido diferente no bairro. Aí um outro aspecto importante, aí seria já o quinto aspecto, que seria a gente entender a linguagem correta para comunicar o evangelho. Pastor, vamos fazer uma pausa aqui, e aí eu Sim? queria que o senhor repetisse aí,
porque depois, na hora de jogar até no YouTube, a gente pode deixar listado esses 5 aspectos aí que o senhor citou acerca da evangelização dos místicos, né? O senhor citou o preconceito, certo? Certo, O senhor citou o medo, correto também ou não? correto. O senhor citou aí, deixa eu ver aqui no meu papelzinho. O senhor citou aí a convivência, qual eu citei 3, né? Tá faltando 2 que eu não anotei, pastor. Isso. Aí eu cito a convivência, que é pregar a mensagem certa na hora certa, né? E citei aqui, o medo, a convivência, conhecer a cultura, né? Para poder ter a linguagem correta, conhecer os símbolos, porque Certo. para que o evangelho se comunique, você precisa falar algo que eles entendam, porque a gente entende que comunicação é eu falar, mas comunicação é também o outro entender, Sim, né? Então, a gente, às vezes, está pregando para alguém e a gente está ofendendo a pessoa. A gente não está se comunicando com ela. A gente é como se fosse gritando aos ouvidos dela. Então, não há uma comunicação. É interessante que a gente, quando pensa em uma, uma região transcultural fora do país, a gente entende, poxa, eu preciso estudar para fazer uma viagem missionária de 15 dias para aquele país. E dentro do Brasil, a gente não pensa nisso. Eu vou me comunicar com uma outra fé e eu vou falar que não, porque nós falamos português, então eles vão me entender. Não. Então é preciso a gente saber a hora certa de falar com eles, né? Como eu falei a princípio, não sei se eu consegui sintetizar, mas às vezes a gente quer confrontar a pessoa na hora que ela está mais envolvida, né, na religião delas. E a gente precisa usar os outros momentos, que seria aí um dos pontos, e também essa questão de você conhecer toda a fé, a linguagem, para poder falar na linguagem dela, que ela compreenda, que ela venha. Então, fazer sentido e fazer perguntas específicas, né? Que levem ela a refletir, aqui, correto? pastor Kleber, surge um negócio muito interessante nesses 5 aspectos, que aí agora eu anotei os 5 no meu ponto de vista, que é a questão da contextualização, né? Nós temos aí, por exemplo, o nosso cantor cristão. Pode ser que ali tenhamos um cântico, né, um hino, que às vezes ele não vai se encaixar da maneira adequada para ser usado aí dentro do contexto do Vale do Amanhecer, né? Então, por isso que quando a gente fala de campo missionário, o campo missionário ele é plural. Então, algo que é comum aqui na cidade de Anápolis não vai ser algo comum, por exemplo, lá em Planaltina de Goiás, e olha que é uma distância pouca. Mas aí a gente pode pensar num outro aspecto também, que o que é comum aqui no estado de Goiás não é comum, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Temos coisas semelhantes? Temos. Mas essa é a necessidade de nós termos que contextualizar para nós fazermos a prática missionária acontecer. Isso é importante em qualquer lugar, né, pastor? Corretamente, né? A gente precisa entender que comunicação do evangelho não é apenas pregar, né, falar, mas é se fazer entendido. E Cristo fez isso muito bem, né? Quando ele usou linguagem diferente. Paulo fala também, né, que ele fez sábios para os sábios, né, e fracos para os fracos, nesse sentido de fazer esse entendido, criar vínculos, né, com as pessoas. E aí, um outro aspecto, pastor Regis e irmãos, é a gente ganhar o respeito das pessoas, porque quando alguém sai do país, ele tem um processo de aculturação fora do país. E quando a gente se aproxima de alguém que tem uma crença que também não é de origem brasileira, porque todas as religiões em sua maioria não vêm do Brasil, inclusive as afros e as religiões espiritualistas vêm da Europa ou do Oriente, nenhuma delas surgiu no país. Então, há esse background, né, esse pano de fundo aí, que vem dar o suporte para que essas pessoas creiam e pensem dessa forma. Então, a gente precisa conhecer também e se fazer aceitável essas pessoas sem comprometer o evangelho, né? Se tornar próximo delas
para que elas nos ouçam, porque não é assim em, em temas que a gente não concorda com pessoas ou elas não concordam com a gente, mas quando há uma caminhada juntos, esses temas podem ser tocados sem romper o laço da amizade, não é isso? Sim. Então é Pastor, importante também que isso aconteça na pregação do evangelho. Então, às vezes a gente quer um resultado rápido, mas a uhum. evangelização de místico, ela envolve uma dedicação maior de tempo, sem comprometer o evangelho e sem tornar o evangelho, né, algo simples, mas algo muito importante. Isso é importante falar também porque às vezes não é chegar e pregar, é chegar, viver, testemunhar e depois pregar. Como, então, assim, para a gente pensar de uma maneira prática e já usando a sua experiência no Vale, né? Como evangelizar de maneira geral? Qual estratégia eu posso usar para evangelizar esse povo, para falar de Jesus Cristo como Salvador para esse povo? De maneira geral, você viveu o evangelho, porque a gente sabe que no Brasil existem evangelhos e evangelhos, né? Existe vidas cristãs e vidas cristãs. Então, a gente precisa viver o evangelho próximo das pessoas para que elas, se depender delas, né, elas nos procurem também, pedindo ajuda espiritual, pedindo oração, né? Que mesmo nós temos experiência de uma ex-mãe de santo de 80 e poucos anos que está hospitalizada, ela está com pneumonia. E ela então agora passou mal e a filha dela, que é espírita, nos procurou pedindo ajuda para levar ao hospital e pedindo que nós oremos por ela, né? Então isso é um fator que a gente precisa pregar e conviver, testemunhar para mostrar que o evangelho, ele é o poder de Deus para transformar. Porque o discurso, ele tem que ser baseado ou calçado, ou firmado na vivência, né? Porque vai dar autoridade no testemunho. Então, para viver com essas pessoas, precisa ter uma vida cristã sustentada por Deus, né? Porque para essas coisas, como diz o apóstolo, quem é idôneo? Então precisa ter uma vida sustentada por Deus para poder ter autoridade, para testemunhar, para mostrar o evangelho na vida, é o chamado vida na vida, né, com essas pessoas, que não tem um efeito tão rápido, às vezes vai ter frustrações, mas manter-se crendo que é Deus que transforma e Deus que salva. Então é o vida na vida com essas pessoas, assim como a gente tem esse princípio da igreja multiplicadora, né? Vida na vida com crente, vida na vida com elas também, respeitando, aceitando, não concordando, mas aceitando as experiências dela, o que ela tem dentro de casa, às vezes, vários objetos de fé que ela tem, símbolos religiosos que ela tem, e a gente entrando na casa delas e respeitando para poder ter vida na vida com elas. Pastor Kleber, por exemplo, naquela fotografia que eu mostrei lá, que a gente pegou no site do g1.globo.com, é bom deixar isso claro. É, Nós vimos lá que tinha diversas pessoas vestidas com roupas diferentes, né? Isso simboliza religiões diferentes dentro desse contexto? Não, ali representa povos diferentes, pessoas que são signatários ou simbolizam reencarnações diferentes, povos diferentes. Por exemplo, samaritanas, espartanos, ciganas. Então, cada roupagem simboliza um nível espiritual ou a pessoa está ali simbolizando um povo em que ela, por um aspecto dela, vamos dizer que o comportamento dela, pela personalidade dela, tem um encaixe dentro da religião, aqui, aqui especificamente. Então, ela, por ser uma boa pessoa, ela vai se encaixar numa falange, né, num nível. Se ela é mais aguerrida, ela então é do espartano. Então, tem toda uma linguagem bem simbólica em que eles estão inseridos, né? E eles só participam nas ações religiosas com aquelas roupas. Eles não podem ir como nós estamos aqui, cada um com a sua roupa específica, porque eles estão representando, vivendo uma experiência é, mística, espiritual, em que eles têm contato, inclusive, com seres de outros planos.
Pastor Kleber, o senhor citou aí que um dos aspectos que nos atrapalha a falar do evangelho, a demonstrar esse evangelho da vivência com esse povo, é o medo, né? Para aquele jovem que está nos acompanhando aqui agora na sala do Zoom, ou que vai nos acompanhar posteriormente pelo YouTube. Como vencer esse medo, pastor? Primeiramente, é saber em quem tem crido, né? Saber em quem tem crido e amar essas pessoas. Porque diz a palavra, o amor lança fora todo medo. Então, a partir do momento que você passa a amar com o amor do Senhor, a pessoa que, dentro da nossa perspectiva cristã, da nossa fé, ela precisa de uma experiência real com Deus, como nós temos, e nós somos imbuídos pelo amor, levados pelo amor, a olhar para essas pessoas com a compaixão de Cristo, nosso Salvador. Então, nós precisaremos vencer o medo para poder cumprir o nosso propósito, a missão que Jesus nos deu. E a partir desse amor, o medo vai ser superado porque você vai compreender que não é você, não é a sua força, mas é a graça de Deus, porque diz a palavra, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é você, é a graça de Deus quando você se submete. Humilhai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, quando você, jovem, irmão, irmã, se submete à autoridade de Jesus, então o medo vai ser vencido, porque o amor é que vai levar você a levar a palavra, a testemunhar, então isso vai te capacitar a estar em momentos, em lugares em que você sozinho, pela sua força, não estaria, mas pelo amor e pela graça de Deus, porque Ele promete poder e presença. Eis que eu estou convosco todos os dias e toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Então, aos que vão, tem o poder e a presença dele que autoriza e faz vencer o medo para poder levar a palavra de Deus em qualquer ambiente. Então, nessa perspectiva aí, ó, você que talvez tenha aí tinha o desejo de conhecer sobre o místico, sobre o povo místico de maneira bem geral e queira aceitar aí um desafio, quem sabe evangelizar um desses povos em algum lugar do nosso país. A primeira dica aí que o pastor Kleber dá aí para que você vá sem medo é que você precisa crer de fato em Deus. Não dá para ir com a fé duvidando, não, né, pastor Kleber? Porque na primeira Não, não. investida ali do inimigo, casca fora. E aí o segundo, por que que você vai para esse lugar? Por que que o pastor Kleber saiu lá do Pará e veio para Goiás para poder para o Distrito Federal, ali para a região de Planaltina, para poder atuar ali dentro daquele lugar como nosso missionário, daquele bairro ali de Planaltina? É um bairro, né, pastor? O Vale do Amanhecer. Isso, é um bairro de Planaltina, isso. E aí, como que o pastor aceita esse desafio? E aí ele diz esse desafio, porque ele acreditou em Deus, ele crê em Deus, e ele ama, passou a amar aquele povo. E aí, quando você ama o povo, obviamente você vai estar disposto a orar por eles, a conviver com eles, a fazer parte da cultura dele até onde não ferir a sua fé, para você se mostrar ali que você está disposto a conviver com cada uma daquelas pessoas. Eu disse para o pastor, perguntei para o pastor Kleber agora como evangelizar esse povo, e aí uma das estratégias que o pastor Kleber usa lá no Vale é arte marcial, né, pastor? Isso mesmo, né? Nós, na pandemia, usamos, e antes dela, né, usamos aqui aula de informática, aula de reforço, aula de culinária, mas algo assim que tem permanecido desde o primeiro ano que chegamos aqui é as aulas de karatê. Tivemos já turma antes da pandemia, mais de 30 alunos, agora estamos com 20 e poucos alunos, e graças a Deus tem dado frutos, né? Pessoas têm participado da igreja, já houve batismos, né, dessas pessoas que vêm desses cursos de culinária e do karatê, pessoas já estão vindo para a escola dominical, para os cultos, domingo à noite, quarta-feira, pessoas que chegaram e a gente colocou lá naquela lista de oração e fomos tendo vida na vida dessas pessoas para que elas pudessem conhecer o amor de Deus. Só para que os irmãos entendam, aqui o bairro tem mais ou menos 20 a 30 mil pessoas e 60% da população são dessa religião. Os seus pais, os seus avós, né, até bisavós são dessa religião. Então, o bairro aqui surgiu a partir dessa religião e se mantém, mas estamos aqui levando a palavra de Deus, né, no meio deles, e o karatê tem sido um instrumento
para abrir as portas, porque aí vem pessoas, filhos de macumbeiro, de católico, de espírita, para participar, pessoas que vivem no mundo das drogas, e a gente cria um ambiente para que eles percebam e entendam que a igreja é também um lugar deles. Pastor Kleber, as nossas convenções estaduais, elas estão em campanhas de missões estaduais, né? E o tema daqui do estado de Goiás é fortalecer para crescer, fortalecer a base, fortalecer as igrejas que precisam ser fortalecidas para que elas cresçam e, obviamente, elas se multipliquem, né? Que elas façam novos discípulos. E nós também precisamos desse tempo anunciar que só Jesus Cristo salva para essas pessoas e dizer para elas que sim, tem solução. E quem é a solução? A solução é Jesus Cristo. Alguém tem alguma pergunta aí para o pastor Kleber? Eu tenho algumas aqui, ó. Meu papelzinho aqui está cheio. Pastor, não é nem uma pergunta, mas uma experiência. O pastor Regis, não sei se ele falou, provavelmente vocês conhecem a Missão Novas Tribos do Brasil. Meus pais, talvez vocês conheçam, não sei se vocês conhecem, mas meus pais são missionários nessa missão, que é uma missão que trabalha com povos indígenas. Eu acho que é um dos povos místicos mais difícil de ser alcançado, né, por causa da sua cultura, por causa do seu dialeto. E eu vivi ali no Rio Araguaia, na Ilha do Bananal, no Tocantins. Eu vivi por cerca de 26 anos, mais ou menos, com contato entre o povo de indígenas. E realmente, meus pais demoraram 4 anos, mais ou menos, para aprender a língua, para depois, junto com a cultura, para depois começar a falar na língua e também, posteriormente, assim, começar a dar alguns estudos e por aí vai. E realmente, o trabalho indígena, o trabalho com povos místicos em todos os campos, ele é difícil, né? Mas quando a gente tem persistência, quando a gente tem Deus no coração, quando a gente ora, pede da sabedoria, a gente consegue alcançar. E eu creio que Deus tem usado muitos missionários para poder falar do evangelho. E realmente, não é fácil. Se já não é fácil falar do evangelho para um povo que nos entende na mesma cultura, quanto mais para um povo que é de cultura e língua totalmente diferente. Bem, Tito, pastor Kleber, eu não sei, como foi para o senhor e família aceitar esse desafio? Pastor Regis e irmãos, foi Deus dando confirmações para a gente, né? Porque nós estávamos em outro ambiente, de igreja local, já há 5 anos. Até eu vim para cá, foi 5 anos e meio nessa igreja. Eu estava lá há 3 anos e meio. Do ponto de vista humano, muito satisfeito, né? A igreja desenvolvendo. Nós organizamos uma nova igreja e a tendência era ficar lá. E ali o meu sonho, né, humanamente, era se aposentar naquela igreja, a igreja crescendo, enfim. É o sonho de todo pastor, ver uma igreja crescer e ali ficar chegar na velhice, meus filhos estudarem. E Deus foi dando direção, para que a gente estivesse aqui. E aqui o que nos ajudou a conviver aqui, e é uma estratégia missionária usada, né, por um pastor que passou pela Espanha, Ucrânia, é a estratégia da cooperação com a realidade local. Porque nós poderíamos pensar, né, na confrontação, chegar aqui e dizer que estava tudo errado e condenar uma população de 20 mil pessoas, né, por causa da fé que a gente tem, que é legítima, mas não olhar para a realidade deles. Nós poderíamos apenas confrontar e condenar todos eles, como já foi feito aqui, não por nós. Ou tentar a competição, mostrar que nós seríamos melhor do que eles. Só que nós temos aqui um grupo muito pequeno de pessoas. Então, essas duas estratégias, elas não seriam viáveis. A gente procurar confrontar seria apenas uma ideia válida, mas não prática para a realidade daqui do bairro, daqui da cultura local. E também
a competição, fazer mais coisas que eles, ser melhor do que eles. Até porque eles reúnem 2, 3 mil pessoas, a gente reúne aqui 10, 20, 30 pessoas. Então seríamos envergonhados desse ponto de vista. Então, com a cooperação, nós começamos a oferecer compaixão e graça, começamos a orar pelas pessoas, começamos a aceitá-las e conviver com elas, estendendo a mão. Então, isso levou a gente a cair na graça do povo aqui e ser respeitado e até eles testemunharem, né, acerca de nós para outras pessoas, que nós temos um testemunho, que nós não os olhamos com preconceito, embora que eles sabem que nós pregamos o evangelho e vivemos o evangelho no meio deles. E é interessante, pastor, essa fala que, por exemplo, o confronto ele é importante, só que ele tem um momento dele, né? Você não vai Sim, confrontar para espanar a pessoa, para tirar a pessoa de perto do seu convívio. Mas vai chegar um momento que esse confronto ele vai ser natural e o próprio Espírito Santo, ele vai confrontar essa pessoa. e eu digo do ponto de vista, pastor, do confronto espiritual, Sim, né? Sair daqui e, e subir no monte e fazer como Elias, né? Elias tem o seu valor, o seu momento, e Deus o chamou para isso. Eu não sou Elias, né? Então eu tenho que pregar o evangelho. Então, a nossa experiência, quando eu falo de confronto, não é confrontar o pecador, é confrontar a cultura do bairro, existe sim. há 60 anos, eu chegar a dizer, olha, o bairro, vocês estão todos errados. Isso eu poderia dizer? Sim. Eu seria ouvido? Não, porque existe uma cultura de gerações aqui, 2, 3 gerações de pessoas vivendo experiências. E eu creio na Bíblia, e eles creem na experiência que eles tiveram, Sim. porque para eles é legítima, que eles tiveram experiência, né, com outros planos, segundo eles, as entidades. Então, tudo para eles é válido, porque é a experiência que eles tiveram. Eles E não isso aí, conheceram o Jesus que eu conheço. isso aí Então, seria demonstra uma. respeito, né? Sim, sim, que Nesse é tempo de necessário. intolerância que a gente vive, o Senhor demonstra respeito por eles. Pastor, como foram os primeiros meses aí da adaptação sua? O senhor compartilhou já até um pouco assim, mas assim, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram aí de adaptação para esse contexto? Como todo missionário transcultural, embora que seja no Brasil, mas foi mais de reclusão, né? A gente chega no lugar, começa a pesquisar, conhecer, mas a sua convivência não é natural. Por exemplo, os irmãos viram essa imagem que o pastor Regis colocou aí. As pessoas, elas não vão para o ambiente delas e se vestem. Elas saem de casa com essas vestes. E elas andam durante 10, 15, 20 minutos da casa delas até o ambiente do culto. E nós moramos muito próximo aqui desse ambiente, 2, 3 ruas. Então nós vimos, né, muitas pessoas passando por nós. Então não seria para os filhos pequenos, chegou aqui com 12 anos, expô-los a essa realidade, né? Assim que aos olhos, porque nós temos a experiência, né, de ter imagem no nosso cérebro, e quando a gente vê alguma coisa que não é comum, naturalmente gera aquele espanto, que é isso, né? Então isso é comum em qualquer pessoa, qualquer cultura, porque nós somos humanos. Então, nós não colocamos os filhos para essa exposição e também para não causar nas pessoas também esse tipo de sentimento. Então, os primeiros meses foram meio que reclusos aqui, se preparando para sair, tendo experiências aos poucos, para poder se adaptar aqui a essa realidade que é mais ou menos como se fosse na Índia ou naqueles filmes de Star Wars, né? As vestes tudo diferente aqui nos cultos que eles saem e dizer aos irmãos que esses cultos não funcionam aos domingos e quarta-feira. São 7 dias por semana. Esses ambientes que eles praticam, eles usam todos os dias, de domingo a domingo, vários horários no dia. Então é algo muito comum aqui. Eles mantêm essa fé muito desenvolvida aqui no dia a dia deles. E o senhor vai passar alguma foto, algum vídeo para nós, pastor, ou não? Não, não, eu preferi não passar, né? Porque como a gente está Sim, no ambiente que depois vai para o vai para o YouTube, YouTube. Beleza, pastor. isso. Pergunta que eu faria para o senhor: aceitaria esse chamado novamente?
para estar num contexto desse? Que Sim, pela teoricamente para muitos seria hostil, não que o povo é hostil para não sermos mal interpretados, né? Mas como pregadores do evangelho, assim, na nossa mente, na nossa imaginação, aquelas pessoas que gostam de fazer uma viagem, eu vou para um lugar onde as pessoas andam assim, as pessoas se vestem assim, tem não sei quantas religiões misturadas, quantos povos misturados. O senhor aceitaria chamar de novo? pela experiência de chamado, de convicção de que Deus queria, sim, eu viria, né? E é um ambiente hostil, assim, do ponto de vista não físico, mas psicológico e espiritual para um cristão, né? Que o sonho de cristão é viver o conforto, né? Na terra e depois no céu. Então, você está no campo missionário, você abre mão do conforto, tanto espiritual, que você está num campo onde você não pode ficar inativo ou na inércia, você tem que, né, ter uma posição na vida, né? Você tem que promover o evangelho, então você tem que dar frutos, e para dar frutos você tem que estar ligado a Jesus, então você não pode ficar, não que as pessoas façam somente isso, mas às vezes a pessoa fica mais confortável. Então você tem que estar com o modo alerta ligado 24 horas, né, no campo missionário. E num campo onde espiritualmente você é o diferente, então o seu modo alerta fica ligado 25 horas, né, por dia. E, pastor Kleber, por exemplo, o senhor citou aí aqueles 5 aspectos, né? Que a gente já compartilhou aqui com o pessoal, sobre a necessidade de nós não termos preconceito contra, por exemplo, pessoas que andam dessa maneira na rua, porque para eles é algo extremamente natural. Que nós podemos até ter o medo, mas não devemos, e a forma de vencer esse medo é crendo em Deus e amando esse público, né, que nós estamos dispostos a levar a mensagem da salvação, é estarmos dispostos também a evangelizar esse povo, ou não evangelizar esse povo, mas assim, conviver com eles no dia a dia, na ida no mercado, na ida na drogaria, na farmácia, na ida a alguma atividade cultural que tenha no bairro. Então, assim, é aproveitar os relacionamentos, né? Não é sair, pegar uma caixinha de som e ir lá para o meio dessa praça que o senhor citou que eles se reúnem, né? Do local de culto deles. E aí você começa ali a falar um monte de coisas no alto-falante, em bom e alto som, apenas confrontando ele naquele momento. Porque se você faz isso, você vai fazer com que eles se armem, né? Contra você. Outra questão também é a questão de você conhecer onde que eu estou pisando. O que que eu posso falar, o que que eu não posso, como eu posso agir, como eu não posso. A contextualização, como que eu trago a mensagem de Jesus para esse povo, sendo que eles creem em Jesus não como Salvador, mas como alguém que participou da história da criação, por exemplo. Ahn, eu acho que eu fui muito edificado, viu, pastor Kleber? Eu, particularmente, o senhor me trouxe muito conhecimento sobre essa questão. Quando a gente pensa em povos místicos, primeira, eu acredito que a primeira palavra que vem na cabeça de muitos são pessoas de outro planeta. Mas não é bem assim. São pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, estão aqui bem pertinho de nós, daqui de nós que somos aqui a sua grande maioria do centro-norte goiano. Se a gente pegar ali, chegando em Brasília, ali 20 minutinhos, nós estamos chegando nessa localidade. Então, são pessoas como nós, pessoas que têm os seus costumes, têm os seus hábitos e têm a sua crença. Eu queria saber da Elisete, se ela tem alguma pergunta. Eu queria saber do Gustavo, se ele tem alguma pergunta, e dos demais que estão conosco, se alguém tem uma pergunta aí para o nosso missionário, pastor Kleber, que atua ali no bairro do Vale do Amanhecer, ali em Planaltina de Goiás. Pastor Regis, enquanto os irmãos aí preparam as perguntas, existe aqui duas Planaltinas. A Planaltina, onde eu moro, e a Planaltina de Goiás. É verdade, aí é Planaltina do DF, falei errado. Isso, isso. Geografia tá Só péssima. Então, enquanto os irmãos fazem as perguntas também, eu quero fazer um comentário que
pode parecer, né, que o trabalho missionário transcultural ele vai se basear apenas em relacionamento, em comportamento, em saber se comunicar, em conviver com as pessoas, em ter amor por elas, né? Mas o aspecto espiritual, ele é a base de tudo, né? Eu não citei aqui porque os irmãos são espirituais e sabem disso. E aqui o aspecto que eu concluo dizendo é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então você não está lutando contra as pessoas, é uma luta espiritual que você está travando, né? Com as pessoas, não, com os seres espirituais. Então, você que vai pregar o evangelho, seja aqui ou em qualquer outro local, deve colocar a sua vida no altar do Senhor, né? E ser um sacrifício vivo no altar dele, para que experimente qual seja boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre eu inverto as ordens, né? Mas chegando à perfeita vontade de Deus, vivendo o evangelho e Deus fazendo o milagre, né? Porque você é apenas um instrumento, é apenas amigo do noivo. Então, o aspecto espiritual, ele é fundamental. Você não vai fazer nada no campo missionário por sua força. Até porque se você for, em 6 meses você volta pela sua força. Tem que ser pelo poder de Deus. Qualquer lugar. Né? E quero Ah, destacar também, pastor Regis, sim. que os povos místicos, eles não estão aqui, né? Eu não dei ênfase local aqui, colocando aspectos daqui, para que os irmãos não pensem que povos místicos são apenas aqui no Vale do Amanhecer. No Brasil inteiro, né? E hoje o mundo inteiro está se voltando para aspectos místicos, com os filmes, né? Que eu não posso citar aqui as grandes empresas, mas eles têm difundido na mente da nova geração aspectos nos filmes, né, sobre volta, contato com vida, né, que já foi, passar de um ambiente para o outro, enfim, está muito claro, muito presente, então isso vai se tornando muito natural e os crentes vão percebendo isso como algo natural, quando de fato é algo espiritual. Perfeito, pastor Kleber. A Elisete falou que não tem perguntas, mas Elisete, dá um joinha aí se você conseguiu compreender aí um pouquinho sobre esse contexto. Eu cito aqui o Vale do Amanhecer, mas como o Gustavo disse, tem aqui em Teresópolis, o pastor disse que tem lugares em Minas, tem lugares no Rio de Janeiro, tem lugares em diversos lugares do país, Mato Grosso, tantos outros lugares. E Deus, ele chama quem? Ele chama pessoas como eu e você. Ele chama pessoas dispostas a servi-lo. Independentemente do estado ou do local que nós estamos, a grande verdade é que Deus nos chama para servi-lo. E se Deus chamar você para servir num contexto desse específico, igual o pastor Kleber e a irmã Júnia foram chamados, a dica que eu acho que o pastor Kleber nos dá é que aceite. Vai ser difícil no início, pastor? Vai. Vai ter dificuldade de adaptação? Vai. Vai ter medo? Pode ter. Mas aí a gente precisa sempre ter na nossa mente que aquele que nos guarda é o Senhor que chama. É o Senhor nosso Deus. Então fica esse desafio aí para você na evangelização sobre a questão de povos místicos. A Elisete respondeu aqui no chat, viu, pastor? Ela disse que compreendeu sim, foi muito gratificante entender melhor sobre esse trabalho tão significativo no reino de Deus. Algum tempo atrás, pastor, a gente teve aí no Vale, né, uma operação Jesus Transforma, né? Orando aí para ter outro em breve. Jesus Transforma Crianças, se eu não estiver enganado, foi isso? Isso, isso, isso. Deu frutos, né? Graças a Deus, a gente vai estabelecendo, né, as bases aí para que a igreja cresça, tenha criança e temos frutos dessa ação. E sim, Deus quiser, no futuro ter outras ações aqui para abençoar o bairro aqui. Pastor, eu vou fazer uma mesma pergunta que eu fiz para a Jennifer. Vou até começar já a fazer as cotações aí para organizar uma viagem lá para a Vila Minha Pátria. Caso algum dos jovens que estejam nos acompanhando e queiram conhecer essa realidade do Senhor, como fazer? Vem, né? Esse é o primeiro passo, essa vontade aí. E o primeiro passo é falar com o pastor Regis e ele passa os contatos para a gente poder se conectar aí, se você se preparar, vir um grupo de jovens no fim de semana, passar as férias, enfim, venha conhecer.
o que Deus tem para fazer através da sua vida. Porque se você vem, é porque Deus já está chamando você para isso. Tito, tá on aí, Tito? Sim ou não? Atenção, Tito Lima, tá on? Enquanto o Tito responde, pessoal, eu queria aqui deixar nossa gratidão a Deus, gratidão ao pastor Kleber por ter disponibilizado esse tempo. Lembrando que essa live aqui, essa aula vai ficar gravada no YouTube da Jubar na Missão. Em breve o pessoal aí da Jubar vai postar. E dizer que você pode sim ir para o Vale do Amanhecer, se quiser ir, faça contato comigo. Se não tiver meu contato, pega aí com o pessoal da Jubar. Na verdade, eu vou pôr aqui meu contato nesse WhatsApp aqui do Zoom, se você quiser entrar em contato comigo para poder marcar com o pastor Kleber de conhecer ali a obra que Deus confiou a ele, você pode fazer contato com a gente, que a gente vai te dar todos os caminhos necessários. Pastor, nós tivemos um pedido aqui no início, que eu perguntei se alguém tinha um pedido de oração, eu vou orar por esse pedido do Gustavo. Ele tem ali alguns irmãos que estão evangelizando nesse exato momento ali no Vale do Jequitinhonha. Então, orar para que Deus abençoe esse povo nessa evangelização aí. E vou orar também pela sua vida, pela vida da Júnia, para que Deus aí ele possa abençoar os nossos próximos passos aqui no Jubar da Missão. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse tempo aqui com o pastor Kleber, ó Deus, onde nós podemos ouvir aí os testemunhos, podemos aí ouvir os desafios acerca da evangelização, ó Deus, de povos místicos de maneira geral. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue abençoando e cuidando do teu servo e da sua família, ó Deus, ali em Planaltina do Distrito Federal, Pai. Sê com os teus servos, sê com os seus filhos, ó Deus. Continue dando saúde, ó Pai, continue fortalecendo a sua fé em Jesus Cristo. Continue, ó Deus, dando ousadia, dando intrepidez para os teus servos ali, ó Pai. Que tudo ali, ó Deus, que o pastor Kleber, irmã Júnia e família colocarem as suas mãos ou pisarem os seus pés, possam ser abençoados para louvor, honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Pai, que o Senhor continue a fazer ali a tua obra naquele lugar, continue usando poderosamente os teus servos, e se tiver aqui, ó Deus, pessoas que estão nos acompanhando aqui de forma ao vivo ou gravado no YouTube, se tiver pessoas que queiram, ó Deus, viver essa experiência, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, apresentar essas pessoas o seu chamado e essas pessoas possam dizer, sim, eu quero ter essa experiência de evangelização com esses povos. Pai, eu quero te pedir aí, pelo pedido do Gustavo, que os seus irmãos estão ali no Vale do Jequitinhonha, ó Deus, em operação missionária, em viagem missionária, evangelizando, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada pessoa que está recebendo o Evangelho, cada pessoa que está sendo alcançada, para louvor, honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Eu te peço que o Senhor continue a abençoar aí a nossa noite, nos abençoe aí cada um que esteve conosco agora, aqueles que virão depois, e que o Senhor possa continuar nos dando capacidade, conhecimento, instrumentalidade, ó Deus, para servir ao Senhor. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, que aula o Senhor nos deu. Não foi uma aula assim que o Tô senhor aqui, viu, colocou pastor? o Desculpa a vídeo. demora. Eu tava... Beleza, Tito, segura aí. Que aí o pastor Kleber não colocou o vídeo, não colocou, beleza, gente, mas a fala de um missionário, a testemunha e a vivência. Então, assim, uma coisa que eu acho que você que está conosco, que a gente está finalizando essa aula, você não pode esquecer. Não tenha preconceito, não tenha medo, conviva, tenha conhecimento de quem você está convivendo e se contextualize para que você possa pregar a palavra de Deus, não apenas ali com palavras, né, como o pastor Kleber disse. Depois eu vou até pegar uma foto aqui que eu tirei de print screen do pastor Kleber e vou postar nas redes sociais quando ele diz a seguinte frase. Vou pegar aqui para não dizer o que o pastor Kleber não disse, mas ele disse que comunicação do evangelho não é apenas falar, mas é se fazer entendido, ou seja, você precisa fazer com que as pessoas entendam o evangelho. Falei certo sua frase, pastor? Ou mais ou menos?
Corretíssimo. Parabéns. Então, que a gente possa aí continuar firmes nessa obra. Tito, eu acabei de orar aí pelo pedido do Gustavo, orei pela vida do pastor Kleber e está com você aí para finalizar nosso tempo. Tá joia. Pastor, desculpa a minha ausência em partes. Como eu falei, eu estava ali na academia, mas já cheguei. Enquanto eu cheguei, eu estava ouvindo aqui tudo aqui. Mas muito obrigado pela sua ajuda aí, pela sua participação. Com certeza, as pessoas que conseguiram ouvir totalmente foram edificadas. E quem sabe, né, a gente espera, né, Pastor Regis? Quem sabe lá para frente, uma outra oportunidade, a gente poder ouvir de novo o Senhor e contar mais experiência aí. Muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, continue sustentando o Senhor, sua família. Pastor Regis, nosso parceirão aí da Jubá aí, brigadão, meu querido, você é fera, viu? Sou teu fã. E, Tito, quem Brigadão sabe a mesmo. gente não pode pôr os nossos pés no Vale do Amanhecer também, né? Bem pertinho de nós, Opa, fazer opa. uma caravana Jubá e estar Meu ali com o nome, nosso meu, querido pastor Kleber. meu nome é Pronto. Top. Gente, pode encerrar aí, Obrigado, Tito. gente. Deus Despede aí abençoe do vocês povo. aí. Galera, muito obrigado. Obrigado aí, Elisete, Lohana, Larissa, Keiler, Pastor Cleber mais uma vez, Pastor Regis, muito obrigado àqueles que estavam aí com a gente também. Deus abençoe a vida de vocês. E até semana que vem de novo, neste mesmo canal, neste mesmo horário, aqui no Missão na Jubá, semana que vem, terça-feira, às 19h30. Obrigadão por todos, viu? Deus abençoe, uma boa noite para vocês.